Martelo mais do que batido. Gerson toma decisão sobre saída do Flamengo. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e de bate-pronto já vou falar para vocês, pessoal. Aliás, a seleção brasileira joga hoje, tá, diante da equipe do Paraguai, dentro da Neoquímica Arena, estádio da equipe do Corinthians, às 9h45 da noite, famoso 15 para as 10. E Carlo Ancelotti, o italiano, vai pôr Martinelli do Fluminense, aliás, Martinelli do Arsenal, ponta, na vaga do Gerson, pessoal. E arma Brasil com 3 mudanças. Técnico do Brasil para enfrentar o Paraguai com atacante, prepara o Brasil para enfrentar o Paraguai com atacante no lugar do meio-campista, pessoal. Mas fiquem tranquilos que mesmo assim tem rubro-negro dentro de campo iniciando a partida como titular do Flamengo. Do time que enfrentou o Equador na última quinta-feira, saíram Gerson, Estevão e Richarlison e deram lugar para Gabriel Martinelli, Rafinha e Matheus Cunha. Com isso, a expectativa é que a seleção ganhe mais poderio ofensivo e mobilidade no ataque. Esse é o objetivo do italiano Carlo Ancelotti. Assim, a formação deve ficar com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex, tá? Que é o zagueiro do Lille, tá? Alexandro, esse é o único rubro-negro que deve estar dentro do campo hoje jogando na lateral esquerda. Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Essa é a provável escalação do Brasil. Há quem já atribua isso, tá vendo, Pedrão? Gerson foi fazer esse movimento aí para jogar no Zenit, apesar do italiano ter dito que não tem problema, né? O italiano já sacou ele do time, Pedrão. Não é bem assim, não. Não acredito que é por conta disso. Acredito que é porque ele quer um time mais ofensivo, né? Contra o Equador, um jogo fora de casa, contra uma seleção que, por mais que não seja um primor, tecnicamente falando, está em plena ascensão no futebol sul-americano, é o segundo colocado da fase de grupos das eliminatórias, da fase de grupos não, da classificatória das eliminatórias, mesmo perdendo 3 pontos no tribunal, então ele quis segurar o empate ali, acabou montando o Brasil um pouco mais defensivo com o Gerson, que é um jogador de mais retenção de bola, de mais circulação de bola e menos chute a gol, né? Nós rubro-negros sabemos disso e não. Esse jogo ele botou Gabriel Martinelli para ter um poderio mais incisivo, mais ofensivo, mais objetivo, de chute no gol. Então, em função disso, não tem nada a ver, porque sinalizou que vai para a Rússia, o Ancelotti já tirou do time, não tem a ver essa situação, beleza? Galera, astro da NBA posou com a camisa do Flamengo em evento na cidade do Rio de Janeiro. Pois é, o grego Giannis Antetokounmpo foi à cidade do Rio de Janeiro e recebeu a camisa de número 34 com o seu nome Antetokounmpo na camisa. Foi bem bacana, bem legal. Então ele foi lá, conheceu o Flamengo, ele que é um monstro na NBA, é um absurdo da NBA, né? Quem sabe um dia ir lá, quando ficar um pouco mais velhinho, hoje é basicamente impossível, ele não possa jogar com a camisa do Flamengo, ele que é do Milwaukee Bucks, que já tá de férias porque agora está tendo as finais da NBA entre Indiana Pacers e a equipe do Oklahoma City Thunder, tá? Esses são os 2 finalistas aí da NBA, né? NBA, pronto. E é distante daqui. Pedrão, vai lá ver a NBA. Não dá, é longe, é grande pra cacete, não dá pra eu ir lá ver, beleza? Pessoal, falta um dia pra viagem do Flamengo pra cá, pros Estados Unidos, pra Atlantic City, melhor dizendo, onde o Flamengo vai se concentrar, onde o Flamengo vai ficar hospedado. O voo do Flamengo está marcado ali para mais ou menos 11h30 da noite, 11 horas da noite, e deve chegar na parte da tarde, barra amanhã, né, na cidade, de manhã, né? Vai chegar de manhã ainda, às 8, 9 da manhã mais ou menos, na cidade de Atlantic City, em Nova Jersey, um pouco mais ao sul do estado de Nova Jersey, onde eu estou aqui nesse momento, deste quarto do Airbnb, tá? E aí, meus amigos, para essa viagem do Flamengo, 4 goleiros estão na lista de relacionados para o Mundial de Clubes. O Flamengo vai ver, não pode dar mole. Ih, deu ruim com o goleiro, Pedrão. Calma que ainda tem os 3 aí. Rossi, Matheus Cunha, Diogo Alves e Léo Nanete, tá? Virão viajar aqui para os Estados Unidos, onde o Flamengo vai disputar o Mundial de Clubes. No total, a comissão técnica do Felipe Luiz poderá inscrever
35 nomes. Todos os atletas do elenco profissional estão evidentemente confirmados e alguns das categorias de base irão completar a lista, beleza? Como, por exemplo, o Joshua, o Alacian, né, o Everton Araújo, que é do profissional, mas é proveniente das categorias de base do Flamengo, entre outros zagueiros do Flamengo, jogadores do Flamengo, vão compor essa lista do Flamengo enorme aí para que o Flamengo consiga fazer uma boa campanha. Aí tá o pessoal aí, Pedrão, por que deram 0,3% do Flamengo ser campeão do Mundial? Porque isso, gente, realmente é muito difícil. Agora, impossível não é. Impossível não é, terão novos fatores nesse Mundial de Clubes colocados aí para temperar, como por exemplo, as equipes europeias já acabou a temporada, então estão em declínio físico naturalmente. Geralmente as equipes sul-americanas jogavam com as equipes europeias em ascensão física e as equipes sul-americanas em descenso físico em função do término da temporada. Também o Mundial era disputado no final da temporada, ainda né? Porque ainda tem aquele outro modelo de Mundial de Clubes, então de repente poderemos ter aí um tempero novo para quem sabe equilibrar a parada. É difícil? É quase impossível? É. Mas, gente, não é por isso que a gente não vai acreditar. O torcedor tá aí para isso, para acreditar, para torcer. Então, para que pelo menos o Flamengo faça uma campanha digna, digamos assim, né? O Flamengo vai receber 15 milhões de dólares, mais ou menos 84 milhões e 600 mil reais da FIFA para participar do Mundial de Clubes. O rubro-negro também será premiado por cada vitória ou empate conquistado na fase de grupos. O mais querido pode ganhar 2 milhões de dólares, 11 milhões e 100 mil reais para cada vitória e 1 milhão de dólares, 5 milhões e 500 mil reais por cada empate. Então, empate, só de tu empatar, meu amigo, pinga 5 milhões e 500 mil reais na sua conta. Caso seja campeão da competição, a premiação total do Flamengo será de 102 milhões de dólares, 102 milhões e 800 mil dólares, convertendo para real, então, enormidade de dinheiro, tá? 571 milhões e 400 mil reais. Se o Flamengo ganhar o Mundial, resumindo, o Flamengo vai bater 2 bilhões de reais de receita. Vai ser a maior receita de longe de um clube sul-americano em toda a história, e acredito que para bater essa receita só daqui a uns 10 anos. E o próprio Flamengo. No caso, bateria essa receita. Porque o Flamengo, a estimativa para esse ano é de 1,5 bi. Né? Ganhando mais 500, vai bater 2 bi. Né? Vai ser um negócio assim absurdo. E em contrapartida vai ter o Flamengo, que já é globalmente conhecido, por exemplo, não estava com essa linda camisa do Zico, mas estava com outra linda camisa do Zico numa loja, e o cara, Zico, Zico, o Flamengo, cara, o Flamengo ele sabe, é muito conhecido. Com o Mundial, a projeção ela é ainda maior para escalas planetárias, né? Que vai estar o mundo todo vendo essa competição. Não tem outra competição de futebol rolando nesse momento. Acabou a Premier League, campeonato inglês, campeonato francês, campeonato italiano. Tem aqui sul-americanos, mas em última análise, aquele conteúdo que é mais consumido no mundo, que são os campeonatos europeus, estão paralisados. Aliás, todos os campeonatos estão paralisados para a competição. Evidentemente que a temporada brasileira ela não terminou assim como a europeia. Mas, né, tá tudo parado. Então a capacidade de projeção do Flamengo é absurda para ganhar esse Mundial, né? Para ser mais divulgado ainda, mais disseminado, propagado ainda do que já é, né? Pessoal, vamos lá. Informação do Jornal o Globo, que saiu agora pela manhã. O Flamengo entende que Gerson quer sair do clube, tá? Esse foi um dos motivos da multa rescisória para um valor realista de 25 milhões de euros. 159 milhões de reais. A multa dele era de 200 milhões de euros. Nem se o Real Madrid quisesse, contrataria o Gerson, porque eles não pagariam esse valor todo no jogador. Então, se o Flamengo sentasse na multa, não vai sair. Segundo algumas fontes de dentro do clube, eu pude apurar algumas situações, se não houvesse uma multa realista, em todas as janelas de transferências haveria o mesmo cenário de desgaste com o jogador. Ele querendo um aumento,
o Flamengo não dando, e matérias circulariam aí dizendo que ele quer sair do Flamengo, que tem proposta não sei da onde, porque, gente, veja, que tem proposta do Zenit, que o Zenit quer contratar o Gerson, isso aí é um fato. É fato, isso aí ninguém tira. Agora, que o Zenit está convencido que vai fazer um investimento de 25 milhões de euros à vista, tá? Por mais que tenha sido noticiado, eu respeito as pessoas que noticiaram, isso não tá. Não tá convencido, porque por mais que seja o rico Zenit, eles tenham esse dinheiro, em função de tudo que eu já falei aqui no canal, não é fácil você fazer uma operação dessa em cima de um jogador de 29 anos, por mais que esteja no auge da sua carreira e na seleção brasileira, não tem muita prospecção para o futuro, para revenda, e o Zenit é um clube, por mais que seja rico de revenda na Europa, os atletas vão para o Zenit e são revendidos para as principais praças da Europa, ou então até mesmo agora para a Arábia Saudita. O Malcom, que foi contratado pelo Zenit, saiu do Barcelona em baixa, foi para o Zenit, foi vendido por 60 milhões de euros para o Al Hilal, onde está hoje. Mas, pelo Gerson, ele quer sair do Flamengo. Não à toa, ele já conversou com o Ancelotti. Se ele não tivesse com a intenção, veja bem, isso aí é uma manda-chuva do Flamengo que me passou isso aí. Pedro, veja bem. Eu tenho outras informações que ele quer sair, mas veja bem, raciocine comigo. Eu falei, bora lá. Você acha mesmo que se o Gerson não quisesse sair, ele iria chegar no treinador da seleção brasileira e iria expor? Olha, se eu for pro Zenit eu teria algum tipo de problema aqui para ser convocado para a seleção brasileira? E tanto isso é verdade, porque o Ancelotti foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva e respondeu, né? Ele quer não falando diretamente que ele quer sair do Flamengo, né? Mas falando que, olha, eu conversei com ele sim sobre isso e, cara, se for para a Rússia, avaliaremos ele lá no Campeonato Russo, né? Basicamente foi isso, né? Lógico que ele falou mais, mas basicamente foi isso que o Carlo Ancelotti falou. Então ele quer sair do clube. Agora, tá definido que ele vai sair do clube? Não. Por que não? Porque o Zenit tem que pegar o dinheiro e tem que pagar a vista do Flamengo, porque o Flamengo não vai entrar em negociação. Ah, mas vai ter desgaste com o jogador, porque vai pra mídia, vai soltar, vai fazer. O Flamengo não vai ceder. Independente que isso até prejudique o Flamengo, porque há pessoas dentro do Flamengo que já enxergam que tá dando muita coisa de cabeça. Melhor desfazer o ambiente, sabe? Não tá legal. Mas o Flamengo bateu o pé e falou, meu amigo, não vai. Mais ou menos o que o Zenit faz lá também. Quando o cara quer sair e o clube não. Por esse valor não vai. E tá certo o Flamengo. O Flamengo não tá aí com o Pires na mão, né? E aí o Felipe Melo teceu um comentário, no meu entendimento, até inteligente. Tá comentando bem até o Felipe Melo lá. Tô até me surpreendendo. Na Globo, né? Ele falou: é o poder que o atleta tem de decisão. Eu sou capitão de um dos maiores clubes que tem no nosso continente, sou ídolo da torcida, já ganhei vários... Ele colocando no lugar do Gerson. Já ganhei vários títulos, tenho uma ótima história, sou querido por todos. Titular da seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo, eu não iria. Mas assim, eu não teria nem pensamento para pensar em saída. É trocar algo por sonho que não vai mudar a vida dele. Eu jamais farei isso. É isso que eu falo, cara. Ah, mas ele vai ganhar o dobro, quase o triplo. Cara, isso não vai mudar o patamar de vida do jeito. Ah, mas ele quer mais. Tem todo o direito, é do jogo, né? Mas será que isso vai mudar mesmo, sabe? Caramba, ele tem um carro X e vai pra seta Y. E ele come a comida tal, vai comer a comida outra. Ele não anda de helicóptero, ele vai ter helicóptero. Eu não, sabe, não consigo. Será que eu sou muito burro pra raciocinar isso? Pode ser também. Eu queria até que você deixasse nos comentários, né? Porque eu sinceramente não consigo enxergar isso. Aos que me perguntam sobre o que acontece é o seguinte, gente. O Pablo, zagueiro do Flamengo, tinha a situação lá do Remo pelo Carlinhos. O Carlinhos bateu o pé e falou: daqui do Vitória eu não saio. Ah, mas o Vitória não quer mais, vou cumprir o meu contrato até o final. Não vai.
O Remo chegou no Flamengo, Flamengo, faz favor. Fale, Remo. Marcos Braz, né, que tá lá no Remo. Veja bem, eu quero o Pablo. Por mim, tem outra pessoa do Flamengo que falou, se você achar, é sério, se você achar um clube pro Pablo, eu te dou uma parte da comissão. A pessoa falou pra mim. Lógico que em tom de brincadeira, né? Calma, Bergão melhor recebendo comissão, né? Tom de brincadeira, como se tipo fosse muito difícil, né? Aí chegou o Remo, chegou no papo, eu não saio daqui, vou ficar até o final do meu contrato, então esquece. Pablo, Remo, papo, esquece, tá? Procuradoria-Geral do STJD recebe inquérito, né? Recebeu a investigação, enfim, sobre Bruno Henrique do Flamengo e avalia a denúncia. O jogador foi ouvido pelo tribunal e aguarda definição para se posicionar via defesa, torcedor. O prazo legal é de até 60 dias, mas deve haver um posicionamento bem antes disso, pela dimensão que tomou o caso. Então, a ver se o procurador do STJD, que hoje é o Paulo Dantas, vai apreciar esse relatório. A defesa deve se manifestar muito em breve, tá? Vamos lá, minha galera. O Flamengo não deve fazer novas contratações para o Mundial. Até porque, torcedor, hoje é o último dia. Entretanto, para o que vem a seguir, né, que tem a outra janela depois do Mundial, o Flamengo vai contratar. Inclusive, o Flamengo, o Milan já pediu o valor que eles querem lá pelo tal do Noah Okafor, o suíço, tá? Eles querem 15 milhões de euros, que dá mais ou menos 95,5 milhões de reais pela contratação do atacante, mas é lógico, o Flamengo quer pagar menos, até porque o Flamengo ele sabe que o jogador está embaixo na Europa, tem potencial de melhorar, e também não quer para agora, tá? O Flamengo quer um camisa 9 também parece. O Flamengo vai fazer uma janela robusta, a segunda. Essa primeira veio só o Jorginho, mas vai ser uma janela bem robusta. Você que tá aí, se inscreva no canal, ativa o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras. Olha, nação, quando vi essa história do Gerson, o nosso Coringa, pensando em sair pro Zenit, meu coração apertou como se fosse final de Libertadores e a bola batesse na trave. O cara é o motor do nosso meio-campo, um guerreiro, segura a bola, arma o jogo, bota a raça em cada lance. A multa, que era 200 milhões de euros, caiu para 25 milhões, uns 159 milhões de reais. E o Flamengo parece entender que ele quer ir. Mas, sinceramente, eu, Felipe, torcedor apaixonado, fico pensando, Gerson, meu irmão, tu já é ídolo, levantou taça de brasileiro, Libertadores, é titular da seleção, tá no auge aos 29 anos. Por que sair do Mengão, o maior do mundo? Pra ir pra Rússia? Bora botar fé e raciocinar juntos, rubro-negro. O Zenit quer o Coringa, beleza, é fato. Mas eu duvido que eles cheguem com 25 milhões de euros à vista na mesa. O Flamengo não tá desesperado, não. A diretoria tá certa em bater o pé. Por menos, não vai. E eu apoio, porque o Mengão é gigante. É o mais querido. O Felipe Melo falou uma coisa que eu concordei na hora. Se ele fosse o Gerson com títulos, amor da nação, seleção na veia, não trocaria isso por dinheiro que não muda a vida. Penso igual, nação. O Gerson já tem tudo. Respeito, glórias, o Maraca lotado gritando o nome dele. Será que o dobro do salário vale abandonar o ninho, o Mundial de Clubes, a chance de fazer história antes da Copa? Eu, Felipe, digo, fica. Coringa, tu é Flamengo, tu é nosso. Flamengo, meu time do coração não tá com o Pires na mão. Eu te apoio, Gerson. O manto sagrado é nossa casa e a gente vai lutar com disciplina e propósito pra te segurar aqui. Tô com fé que o Flamengo vai segurar o Gerson, porque a gente acredita no impossível. E tu, rubro-negro, o que acha? Deixa nos comentários, aciona o sino e vem com a nação pra essa batalha.